querida deputada Tia Ju, que preside este expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos nas galerias, particularmente os colegas servidores públicos da FUNARGE, que foram aqui já saudados pela nossa presidência, cidadãos que nos assistem pelas galerias, pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Eu queria fazer um breve registro, não o fiz ontem publicamente, tinha feito pessoalmente, e desejar uma boa atividade parlamentar ao deputado Osório, que retorna aqui ao Parlamento Estadual, retoma suas funções de deputado. Então, Osório, lhe desejo muita sorte e sucesso na atividade parlamentar agora retomada por Vossa Excelência. Queria, deputada Tia Ju, fazer aqui duas considerações iniciais para pegar o meu tema. Primeiro, endossar o que Vossa Excelência mencionou ali no microfone de à parte, sobre esta denúncia que não foi feita, mas foi reverberada aqui pelo deputado Márcio Pacheco, que chegou até ele. É preciso que seja confirmada. É preciso prudência, né? A gente precisa ouvir as denúncias e, antes de mais nada, apurá-las, e a gente deve se certificar se elas procedem. Porque eu também, assim como disse dessa tribuna a deputada Marta Rocha, eu custo a crer que mesmo esse governo, que a meu ver, atira a esmo, enfrenta graves problemas de coordenação, mas custo a crer que tenha tomado uma atitude dessa natureza. Portanto, acho importante apurar, porque a matéria ontem foi claramente rejeitada, unanimemente, sem trocadilho, eu diria, olimpicamente rejeitada. É um absurdo a proposta de se distinguir as fundações estaduais, a SUDERJ. A Assembleia deu um recado muito claro, ao mesmo tempo que apresentou alternativas de economia e de redução de gastos para que se fizesse um equilíbrio nessa discussão, mas a rescisão de contratos desses órgãos, particularmente da FIA, seria uma cartada muito baixa. A meu ver, seria uma retaliação à decisão da Assembleia Legislativa, que em última instância atingiria não diretamente os deputados, mas a população, as famílias, os cidadãos e cidadãs que são beneficiários desses programas sociais. Portanto, muita prudência, muita calma, vamos apurar. E se eventualmente proceder, a Assembleia terá que usar de todo rigor, de toda a força, de toda a responsabilidade que tem, por ser como uma casa de representação popular. Segundo lugar, eu queria também, inicialmente, deputado Tio Carlos, retomar aqui o debate rápido, não vou avançar muito, sobre o projeto que votamos hoje do deputado Marcelo Freixo, respeito ao cinema Icaraí. Eu fiz a declaração de voto, mas lembrar, para que se faça justiça, 3 personagens que foram importantes nessa história. Primeiro, acho que o personagem mais importante foram os movimentos sociais e culturais que se manifestaram com muita veemência e que evitaram que o Cine Icaraí, de fato, caísse nas redes da especulação imobiliária em Niterói. Mas eu quero destacar a maneira sensível com que o então ministro, hoje prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, recebeu a proposta que eu formulei através de uma indicação legislativa, quando era vereador em Niterói, para que considerasse a possibilidade de fazer ali uma desapropriação federal. E eu percebia a relação que o ministro tinha, como ministro, com a Orquestra Sinfônica Nacional da UF. Ele esteve várias vezes na UF para assistir a concertos da Orquestra Sinfônica Nacional da UF. Portanto, eu sabia que havia uma relação, e a proposta foi feita no sentido de que o Cine Icaraí fosse transformado num espaço cultural multiuso e sede da Orquestra Sinfônica Nacional da UF. Então, Fernando Haddad foi muito importante, foi por sua iniciativa que a Caixa Econômica Federal fez a avaliação do valor da desapropriação, e o governo federal, através do Ministério da Educação, disponibilizou cerca de 13,5 milhões de reais à época para fazer a desapropriação. Quero destacar um outro personagem que, na época, era o reitor Roberto Salles, da UF, que foi um reitor que também demonstrou muita sensibilidade para com o tema, porque, afinal de contas, hoje a ideia do deputado Conte é muito boa, de conversarmos com a reitoria da UF sobre os planos atuais, mas a UF, é bom lembrar, naquele momento, foi parte da solução. Porque a UF poderia ter se recusado a participar desse processo e receber em desapropriação o Cine Icaraí. Portanto, a administração da UF, na ocasião chefiada pelo reitor Roberto Salles, foi importante. E o prefeito Rodrigo Neves, que foi quem enviou a mensagem para a Câmara e que culminou com a transferência de propriedade do Cine Icaraí para a Universidade Federal Fluminense através da Lei
3.107 de 2014. Portanto, todo o registro de protagonismo aos movimentos sociais e culturais de Niterói e de outros lugares que se somaram a essa luta, mas também registrar o ex-ministro Fernando Haddad, o ex-reitor Roberto Salles e o atual prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Bom, senhora presidenta, feitas essas considerações iniciais, eu queria, com a ajuda do deputado Tio Carlos, que fez também uma participação muito contundente e plena de conteúdo na Comissão de Educação hoje pela manhã, tratar do tema relacionado à audiência de hoje de manhã na Comissão de Educação. Deputado doutor Sadino Noel, ali nós tratamos da questão da FAETEC, e aí não tratamos dos diversos problemas que afetam a FAETEC, relacionados à política de assistência estudantil muito enfraquecida, com corte de bolsas, com a questão relacionada aos alunos do ensino superior, que não podem mais ter acesso à merenda escolar. A gente sabe que há uma orientação federal no sentido de que a merenda adquirida com recursos do FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, seja destinada à educação básica, mas é preciso encontrar uma solução. Problemas relacionados à infraestrutura, a unidade da FAETEC, que vive em falta de professores. O deputado Bruno Dauaire registrou com ênfase a situação do IZEPAM em Campos, com 24 turmas, até agora, sem atividade letiva, desde que começou o ano letivo. Mas o tema hoje não foi esse. O tema hoje foi um conjunto de decretos publicados pelo governador Pezão e que tratam da unificação das unidades da FAETEC em alguns municípios do nosso estado. E esses decretos chamam muita atenção, em primeiro lugar, porque o instrumento decreto é, por si só, um instrumento forte do Poder Executivo. É uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo, seja municipal, seja estadual, seja federal, editar decretos para disciplinar determinados aspectos da vida social na jurisdição de sua competência, na sua alçada. Mas os decretos, que já têm essa característica, não são projetos de lei discutidos no parlamento, objeto de audiência pública, mas eles podem, pelo menos, ser precedidos de uma grande discussão com a comunidade interessada. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesses decretos que reorganizam o funcionamento das unidades da FAETEC é que ficou claro na audiência pública que o conteúdo desses decretos, deputado Eliomar Coelho, não foi discutido com a comunidade da FAETEC. Professores, alunos, eu arrisco aqui dizer, até elementos que integram a gestão da FAETEC não tiveram participação nessa formulação. Então, e aqui é preciso dizer, o presidente Wagner Victor, que é um gestor público de muita experiência, aqui não quero ficar fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, tem muita experiência na vida pública, não começou ontem, tem uma trajetória de ocupação de vários cargos públicos importantes nesse estado, mas isso não basta, é preciso ter sempre a capacidade, e essa capacidade precisa ser aperfeiçoada por nós a cada dia, de escutar, de praticar a chamada escuta sensível, e eu não posso alterar o funcionamento de faculdades, de escolas, de unidade de ensino de qualquer nível, sem levar em conta o que pensam, o que sentem, o que acham, o que entendem os personagens principais do cotidiano dessas escolas, dessas faculdades, que são os professores, são os alunos, é o seu pessoal técnico-administrativo. Então, o primeiro ponto foi esse. Ficou muito claro que esse conjunto de decretos editado pelo Pezão, sob a inspiração da presidência da FAETEC, não contaram e não contam até hoje, muitas vezes com a compreensão sequer. Há muitas dúvidas. Por exemplo, em 2012, o então governador Cabral instituiu por decreto as FAETERGs, Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, para oferecer cursos superiores, cursos de tecnólogos, mas também licenciaturas, sobretudo voltadas para a formação de professores na área de ciências, para a área de educação profissional. E essas FAETERGs surgiram da junção dos Institutos Superiores de Educação e dos Institutos Superiores Tecnológicos. Esses dois entes desapareceram, à exceção do ISE aqui do Rio, à exceção do IZEPAM em Campos e do IST de Paracambi. Todos os outros ISES e ISTs desapareceram e deram lugar às FAETERGs. Agora,
Cerca de 3 anos depois, nova rodada de decretos e muda-se de novo a estrutura do órgão, inclusive com dúvidas importantes, né? Estruturas de educação básica, deputado Zito, não podem oferecer cursos superiores. Eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca ouvi falar. Nós temos experiência no Brasil inteiro de instituições de ensino superior que também atuam na educação básica. Por exemplo, universidades que têm colégio de aplicação. Por exemplo, institutos federais ou Cefetes que atuam no ensino médio, atuam na educação básica, atuam na educação profissional. Portanto, isso existe. Agora, uma escola de educação básica que responde por estruturas de curso superior, isso eu nunca vi. Então, nós temos dúvidas ainda a serem esclarecidas. Também temos dúvidas sobre a possibilidade de que os professores da FAETEC, sejam professores de ensino médio, sejam professores de ensino superior, possam indiscriminadamente um lecionar no nível do outro. E não se trata aqui de julgar o que é mais difícil, o que é melhor, o que é mais nobre. Tudo é magistério, só que tem especificidade. Além do concurso que fizeram, que eles não fizeram concurso, doutor Sadinoel, para professor tucu. Não, fizeram concurso para professor de uma disciplina tal, numa etapa tal. Então, quem fez concurso para o ensino superior, na FAETEC, está exercendo o magistério superior na FAETEC, tem a expectativa de fazer carreira no magistério superior e não de lecionar no ensino médio. Não que seja um demérito, nada disso, mas fez um concurso público e, além disso, tem especificidade. Da mesma maneira, lecionar no ensino fundamental e lecionar na educação infantil é demérito? Nada disso, mas a educação infantil é um magistério que tem especificidade. Então, o que me pareceu, eu vou concluir, deputado Tiaju, a audiência mostrou hoje que, apesar de muita veemência, muita contundência, muita disponibilidade para o debate, faça-se que o registro, pelo menos na Comissão de Educação, por parte do presidente Wagner Victor, ficou claro que a comunidade acadêmica da FAETEC, as suas unidades diretamente atingidas, não tiveram voz, não foram ouvidas, não opinaram sobre mudanças sensíveis na estrutura de funcionamento dessas unidades. E mais ainda, tenho certeza que a sua equipe, elementos da própria gestão da FAETEC, de gerentes, dirigentes máximos, enfim, presidente, vice-presidentes, diretores, também, pelo silêncio em que se mantiveram, demonstraram também não ter tido muita margem de manobra. Então, eu quero aqui dizer que a audiência não foi conclusiva. O deputado Conte Bittencourt, ao final da audiência, já anunciou para a necessidade de desdobrarmos esse tema. Há uma lei estadual em vigor, que é a lei do Plano Estadual de Educação, que no ano passado foi emendada por nós aqui, com o voto das senhoras e senhores deputados, garantindo o papel das FAETERGES na expansão do ensino superior tecnológico fora da região metropolitana. Isto está inscrito e consagrado em lei, um decreto não pode mudar isso. Isso me parece muito óbvio. Então, eu acho que a gente não concluiu esse debate, apesar do entusiasmo, apesar das boas intenções, apesar do dinamismo do presidente Wagner Victor, mas isso tudo foi insuficiente para esclarecer as dúvidas que sobrevieram e a gente vai precisar entender melhor que mudanças são essas feitas por decreto e ao arrepio da comunidade acadêmica da FAETEC. Muito obrigado.